Ela limpava o chão como sempre, sem chamar atenção, sem fazer barulho, mas naquele dia, um olhar atravessado mudaria tudo. Amanda Ribeiro não imaginava que naquela manhã de terça estava prestes a ser seguida como se fosse criminosa. Na verdade, ela só queria terminar o turno e correr para o próximo compromisso, que, como sempre, não tinha nada a ver com ela mesma. Aos 41 anos, entre panos e baldes, Amanda sustentava 2 filhos e uma avó com Alzheimer. Trabalhava em silêncio no andar de uma empresa de logística em Santana, na zona norte de São Paulo. E fazia isso com tanta discrição que em 2 anos ninguém sabia sequer seu sobrenome, principalmente Rogério Mendes, o gerente que odiava gente sentimental demais. Mas quando viu Amanda guardar o celular às pressas, algo dentro dele, uma mistura de desconfiança e arrogância, se acendeu. Essa mulher está escondendo alguma coisa, pensou. E foi exatamente por pensar isso que ele fez o impensável. A seguiu. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e conta nos comentários de onde você está acompanhando. Rogério não era um homem impulsivo, pelo menos não até aquele momento. Sempre metódico, calculista, odiava surpresas, mudanças e qualquer coisa fora da agenda. Aos 46 anos, com o mesmo cargo há mais de uma década, se orgulhava por manter o controle sobre tudo e todos. Ou quase. Porque naquela terça, ao ver Amanda sair às pressas do prédio, sem trocar palavra com ninguém, ele se sentiu desconcertado. Como se algo escapasse por entre os dedos. Entrou no carro, ligou o motor e seguiu o ônibus como se estivesse numa missão secreta, sem saber por quê. Amanda desceu num ponto afastado da Brasilândia, atravessou vielas, cumprimentou 2 jovens na porta de uma casa com muro pichado e entrou. Na fachada quase invisível, lia-se Espaço Cultural Estrela do Norte. Rogério estacionou à sombra de uma árvore e espiou por uma janela lateral. O que viu fez seu estômago afundar. Amanda, a faxineira invisível do seu escritório, estava diante de 15 crianças ensinando redação num quadro branco manchado. Uma mãe, aos prantos, dizia: "Se não fosse você, meu filho já estava na rua." Ele congelou. Rogério voltou para casa como quem retorna de um lugar que não existe no GPS. Deixou o carro na garagem, largou a mochila no sofá e sentou no escuro da sala. A imagem daquela mulher diante das crianças não saía da cabeça. Amanda, a mesma que ele nunca tinha ouvido a voz. A mesma que ele só notava quando o balde de água passava perto demais da porta da sua sala. E agora, ali, no coração de uma comunidade, virava outra pessoa. Uma professora improvisada, uma espécie de porto seguro. Ele tentou racionalizar. Talvez seja só um bico, uma coisa passageira. Mas não conseguiu. Algo naquela cena, na firmeza da voz dela, no olhar das crianças, no choro sincero da mãe, mexeu com ele. Mexeu de um jeito que relatório nenhum explicava. Era como se ele tivesse visto algo que não devia. Ou pior, como se tivesse julgado errado alguém a vida inteira. Na manhã seguinte, a vida parecia igual, mas Rogério não era mais o mesmo. Chegou na empresa mais cedo que o habitual. Os corredores, ainda silenciosos, pareciam sussurrar tudo o que ele viu na noite anterior. Quando entrou na copa para pegar café, notou algo fora do lugar. Uma mochila estava encostada atrás da porta, meio aberta, como se tivesse sido esquecida na pressa. Ele hesitou, olhou em volta. Ninguém. Aproximou-se devagar, como se estivesse cometendo um crime. Dentro encontrou um caderno gasto, com capas riscadas por lápis de cor. Ao abrir, deu de cara com anotações pedagógicas, listas de palavras, rascunhos de redações com erros corrigidos a lápis. Havia desenhos infantis, bilhetinhos soltos com frases como "Tia Amanda é legal" e um envelope dobrado. Carta de intenção. EJOA, Escola Estadual do Limão. No fundo da mochila, quase escondido, um exame médico. Trazia o nome do filho mais novo de Amanda e uma frase que calou o ar da sala. Encaminhar para neurologia. Suspeita de autismo. Rogério se afastou, como se tivesse levado um soco. Naquela manhã, Rogério mal tocou no café.
Passou o dia com o estômago revirado e a cabeça longe dos e-mails. Durante uma reunião com os supervisores, pegou o celular para fingir que anotava algo, mas acabou abrindo a galeria. A foto que tirou da Amanda no Centro Cultural estava ali, congelada, cravada na memória como uma cicatriz nova. Ele ampliou a imagem e reparou em detalhes que não tinha notado na hora. Os pés das crianças descalços, a lousa quebrada, o caderno de capa azul nas mãos dela, o mesmo que agora estava sobre a mesa da copa. Uma onda de vergonha o invadiu, não apenas pelo que viu, mas pelo motivo que o levou até lá. Tinha seguido Amanda como quem segue uma ameaça e encontrou uma mulher tentando manter de pé um mundo que ninguém mais se importa. Eu achei que ia flagrar um problema, murmurou sozinho, mas ela é a solução que a gente finge que não vê. 2 dias depois, ainda sem saber como agir, Rogério decidiu desabafar. Gravou um áudio no WhatsApp para o irmão mais novo, Rafael, com quem dividia confidências vez ou outra. Sentado no carro, com o motor desligado, gravou com voz embargada. Mano, você acredita que eu segui a faxineira? Juro. Achei que ela estava fazendo alguma coisa errada, mas o que eu vi... Mano, ela estava dando aula para um monte de criança num lugar quebrado, parecia professora, e tinha uma mulher lá chorando, agradecendo. Eu me senti o maior lixo do mundo. Respirou fundo. Eu nunca me senti tão pequeno, cara, tão ignorante. Enviou, só que sem perceber, ao invés de mandar só para Rafael, apertou o botão errado. O áudio foi direto para o grupo dos funcionários da empresa. Em menos de 5 minutos, alguém tirou print. Em menos de 1 hora, o áudio estava no Twitter. E o nome de Amanda começou a se espalhar. A internet não perdoa, nem espera contexto. Na manhã seguinte, Amanda chegou para trabalhar como sempre, cedo, com o uniforme impecável, o rosto cansado e os fones discretos nos ouvidos. Mas algo estava errado, muito errado. A recepcionista a cumprimentou com um sorriso estranho. Um estagiário desviou o olhar quando ela passou. E, no grupo de limpeza, uma colega enviou um print. Amanda, é você nesse áudio? Ela não entendeu de primeira, mas ao ouvir a própria voz de Rogério sendo reproduzida em um vídeo no Twitter, com a legenda: gerente segue faxineira e descobre algo comovente, o chão pareceu sumir. O vídeo acumulava milhares de visualizações, comentários e, mais do que isso, julgamentos. Uns a chamavam de heroína, outros de oportunista. E, claro, surgiram os debochados. Faxineira quer ser professora agora? Vai ensinar o quê? A passar pano? Amanda não voltou para casa naquele dia. Pegou o ônibus com os olhos marejados, desceu 2 paradas antes, entrou numa lan house velha e deletou todas as redes sociais. Cada notificação era como uma bofetada. Sentia-se exposta, invadida. A carta que escreveu com tanto esforço para tentar voltar a estudar agora estava na boca do povo. As palavras que ela só dizia para si agora ecoavam na internet. Rogério tentou falar com ela, mas Amanda o ignorou. Tinha raiva, tinha medo, mas, acima de tudo, estava decepcionada. Não com os comentários, mas com a sensação de que, mesmo quando tentava ajudar, acabava sendo usada, distorcida, virando espetáculo. Pediu demissão no dia seguinte, sem alarde, sem despedida. Apenas entregou o crachá, pegou suas coisas e foi embora. Sumiu da empresa como quem some do mundo. E por alguns dias, o silêncio foi tudo o que restou. Antes de continuar, já se inscreva no canal e deixe seu like se está gostando da história. E comente o que você acha que vai acontecer a seguir. Mas o mundo é imprevisível. E mesmo quando Amanda queria desaparecer, alguém a procurava. No fim daquela semana, enquanto fazia faxina numa casa no bairro do Limão, foi surpreendida por uma mulher de roupa simples e olhar decidido. Você é a Amanda Ribeiro? Perguntou. Amanda hesitou. Sou. A mulher sorriu. Sou coordenadora pedagógica da Escola Estadual Elias de Lima. Vi sua história. E não vim te julgar. Vim te oferecer uma chance. Amanda franziu a testa.
Uma vaga temporária como mediadora de aprendizagem. Tem salário, vale alimentação e uma coisa a mais: a possibilidade de voltar a estudar à noite com bolsa. Amanda segurou o pano de chão como quem segura o mundo. Quis dizer não, quis desconfiar, mas seus olhos arderam. Pela primeira vez em muito tempo, alguém a via com dignidade, e não como uma exceção exótica ou meme de superação. Enquanto Amanda pensava se aceitava ou não, Rogério estava do outro lado da cidade, lidando com uma culpa que não parava de crescer. A repercussão na empresa foi dividida. Uns o chamaram de corajoso por expor o erro, outros de oportunista tentando fazer marketing emocional. Mas o que mais doía não era a opinião alheia, era o silêncio de Amanda. Desde que ela sumiu, ele se pegava escutando o próprio áudio repetidamente, não para se vangloriar, mas para lembrar o quanto julgou errado, para lembrar do tom da própria voz quando falou: "Eu nunca me senti tão pequeno." Decidiu então que faria algo, algo que não apagaria o que fez, mas talvez desse sentido àquela vergonha. Gravou um vídeo simples, sem cortes, em casa, de camiseta surrada e olhos inchados. "Meu nome é Rogério Mendes. E sim, eu segui uma mulher achando que ela era um problema, mas ela é solução para muita gente e também para mim." No vídeo, Rogério não pediu desculpas formais. Ele confessou o preconceito, o julgamento precoce, a ignorância social. "Eu vi uma mulher que acorda antes do sol, que cuida da casa, da avó com Alzheimer, dos filhos, e ainda ensina, mesmo sem ter diploma, porque ensinar, às vezes, é só estar ali quando ninguém mais está." A gravação foi curta, sincera e sem edição. Ele postou nas redes sem expectativa, mas, em poucas horas, o vídeo viralizou. Não pelo escândalo, mas pela honestidade crua. Comentários começaram a surgir. "Isso que é homem de verdade. Mais Rogérios, por favor. Ela não é exceção, é a regra invisível do Brasil." Inspirado pela reação, Rogério criou uma vaquinha online. O nome do projeto? Dona Noêmia. Uma homenagem à avó de Amanda, que ele nunca conheceu, mas aprendeu a respeitar. O objetivo era claro: arrecadar fundos para ajudar mulheres a retomarem os estudos e cuidarem da família. Amanda soube do vídeo no dia seguinte. Uma colega do Centro Cultural mandou por WhatsApp: "Olha isso." Ela hesitou antes de abrir. Tinha medo de ser mais uma humilhação. Mas ao ver Rogério, de camiseta comum, falando com a voz embargada, não conseguiu conter as lágrimas. Não porque era um pedido de desculpas, mas porque ele reconhecia, de verdade. Pela primeira vez, ela sentiu que alguém da parte de cima do mundo estava disposto a escutar e aprender. Ainda assim, Amanda não respondeu. Preferiu o silêncio. Não queria gratidão, forçada nem medalha de superação. Queria poder existir sem precisar provar nada para ninguém. Mas no fundo, sabia. Algo estava mudando. E pela primeira vez, ela não era espectadora. Era protagonista de uma mudança que começava a tomar forma além das redes. Dias depois, Amanda decidiu aceitar a proposta da escola estadual. Não por vaidade ou para aproveitar a fama, como alguns diziam nas entrelinhas, mas porque entendeu que, pela primeira vez, alguém estava abrindo uma porta sem empurrá-la, escada abaixo. O contrato era temporário, o salário modesto, mas era o suficiente para tirar uma das faxinas do cronograma da semana. Isso significava algo enorme: ter uma noite livre por semana para voltar a estudar. Quando assinou os papéis na diretoria da escola, a coordenadora disse: "Você não precisa ser perfeita, só precisa estar aqui." Amanda segurou o choro. Estava acostumada com cobranças, metas, avaliações. Mas aquela frase foi como um abraço. Voltou para casa naquele dia andando devagar, saboreando o caminho. Pela primeira vez em muito tempo, tinha a sensação de estar indo a algum lugar. Na sala improvisada da nova escola, Amanda era chamada de tia, de pró e até de mãe por alguns alunos. Muitos ali eram adolescentes que haviam sido reprovados por comportamento ou largados estudos por necessidade. Amanda não julgava, apenas escutava.
e ensinava como podia. Usava os próprios materiais, improvisava dinâmicas, revezava o tempo entre o trabalho e os cuidados com a avó e os filhos. Às vezes, dormia sentada no ônibus com o caderno no colo. Outras, corrigia redações no intervalo da faxina em outra casa. Mas nunca reclamava. A sala de aula era o único lugar onde se sentia inteira, onde não era só Amanda da limpeza, Amanda do bairro, Amanda mãe solo. Era só Amanda. E isso bastava. A simplicidade daquele espaço, com paredes descascadas e cadeiras doadas, era mais digna do que muito escritório com ar-condicionado, porque ali ela podia ser o que era, sem precisar se esconder. Com o passar das semanas, Amanda começou a ganhar o respeito dos colegas da escola. No início, havia olhares atravessados, desconfiança velada. Afinal, ela não era formada, não tinha crachá com título pomposo, mas bastou uma reunião pedagógica, em que apresentou uma proposta de atividade adaptada para alunos com dificuldade de leitura, para o silêncio se transformar em atenção. Um dos professores mais antigos comentou: a gente precisava de mais gente com esse tipo de olhar. Amanda não respondeu, apenas sorriu. Estava acostumada a ser ignorada. Ser ouvida era novo. E ouvir elogios, então, parecia coisa de outro planeta. A coordenadora, que havia apostado nela desde o início, começou a incentivá-la a oficializar o retorno ao EJA. Você tem experiência de sobra. Agora falta só o papel. Amanda topou. Se matriculou à noite. A aula inaugural foi num sábado. Chegou tímida, mas saiu com os olhos brilhando. Aos 41 anos, ela estava de volta à sala de aula. Dessa vez como aluna. Enquanto isso, o projeto Dona Noêmia ganhava força. Pessoas de todo o Brasil começaram a doar. Algumas compartilhavam histórias parecidas. Mães que largaram os estudos para cuidar dos filhos. Mulheres que viviam jornadas triplas entre faxina, cuidado e invisibilidade. O dinheiro arrecadado superou todas as expectativas. Com o apoio de uma ONG, Rogério ajudou a transformar a iniciativa num programa de bolsas para a educação de mulheres em situação de vulnerabilidade. Mas nada disso foi feito com fogos de artifício. Ele recusou entrevistas, evitou eventos, não quis estampar sua cara em banner nenhum. Queria que o protagonismo fosse delas. Amanda, inclusive, nunca apareceu oficialmente no projeto, por escolha própria. Não quero ser símbolo, quero ser uma ponte e seguir andando. Ainda assim, sua história continuava ecoando. Nas redes, ex-alunas postavam depoimentos, mães da comunidade mandavam vídeos agradecendo. Sem querer, Amanda havia se tornado referência, mesmo tentando apenas sobreviver. No final de um dos plantões na escola, Amanda recebeu um envelope da coordenação. Dentro, havia um convite para uma cerimônia simples, marcada para dali a 2 meses. A formatura dos alunos do curso de magistério do EJA. Ela mal acreditou. O nome dela estava ali, Amanda Ribeiro, concluinte. Nunca pensou que viveria esse momento. Lembrou das vezes em que chorou no banheiro da UPA, quando foi demitida durante a pandemia. Lembrou das marmitas divididas entre os filhos, das noites varando roupa para pagar as contas, das aulas dadas debaixo de uma lona no centro cultural. Tudo aquilo agora fazia parte de um caminho. Não era milagre, era insistência. Ela não contou para muita gente, só para os filhos e para a avó, que mesmo com Alzheimer, sorriu quando ela mostrou o papel. Você vai ser professora? Perguntou num daqueles raros momentos de lucidez. Amanda respondeu com um beijo no rosto e um sussurro. Eu já sou, vó. Só tô oficializando. Antes de continuar, já se inscreva no canal e deixe seu like se está gostando da história. E comente o que você acha que vai acontecer a seguir. No dia da cerimônia, a escola estava enfeitada com cartazes feitos à mão, balões baratos e uma mesa com bolo simples coberto de granulado. Não havia plateia de celebridades nem fotógrafo profissional, mas havia orgulho, o tipo que brilha nos olhos e aperta no peito. Os alunos estavam nervosos, Amanda mais ainda. Usava uma blusa branca, calça preta e o mesmo sapato que usou no primeiro dia de faxina no prédio de Santana.
No fundo da sala, quase escondido entre os convidados, estava Rogério, sem paletó, sem crachá, sem pretensão. Ele não quis fazer parte do protocolo, só queria estar ali, ver, sentir. Quando Amanda foi chamada para receber o certificado, todos aplaudiram de pé. Alguns choraram, outros gritavam seu nome. Ela subiu devagar, com passos firmes e expressão contida. Recebeu o papel com as duas mãos. Antes de descer, parou diante do microfone. Silêncio. Ela respirou fundo e disse: "Eu não queria fama. Queria estudar. Queria viver com dignidade. E se hoje vocês me veem, saibam, eu nunca parei de existir." As palavras de Amanda ecoaram na sala como um sopro de verdade. Houve um segundo de silêncio absoluto, como se todos precisassem respirar junto com ela. Depois vieram os aplausos, os gritos, os abraços. Ela desceu do pequeno palco com os olhos úmidos e o coração acelerado. Os filhos a esperavam na primeira fileira, orgulhosos como se estivessem vendo uma super-heroína. A coordenadora da escola a abraçou forte. "Você não tem ideia do que significa estar aqui", sussurrou. Amanda apenas assentiu. Não tinha forças para responder. Enquanto isso, Rogério continuava parado no fundo da sala, como quem presencia algo sagrado. Ele não tentou se aproximar, não queria tirar o protagonismo daquele momento. Mas dentro dele, algo se desmanchava. Orgulho, culpa, admiração, arrependimento, tudo misturado em um silêncio que gritava. Quando a cerimônia acabou, Amanda tirou fotos com os colegas, os filhos e até com algumas alunas do reforço escolar da Brasilândia que apareceram de surpresa. Abraços sinceros, risadas tímidas, olhares de gratidão. Ela avistou Rogério, ali quieto, segurando um envelope branco nas mãos. Por um instante, os olhos dos dois se cruzaram, mas ela não foi até ele. Apenas acenou com a cabeça e voltou a conversar com os alunos. Rogério entendeu. Aquele não era o momento dele, nem o lugar. Saiu da sala devagar, deixou o envelope na mesa da coordenação e foi embora. Dentro do envelope havia uma carta escrita à mão. "Amanda, nunca pensei que uma mulher que eu mal via pudesse me ensinar mais do que qualquer diploma. Obrigado por me mostrar que empatia se aprende, que humildade se constrói e que silêncio também pode pedir perdão." Amanda só leria a carta dias depois, mas ao fazer isso, choraria como há muito tempo não chorava. Depois da formatura, a vida não virou conto de fadas. Amanda continuou enfrentando filas no posto de saúde com o filho mais novo. A avó ainda tinha crises de confusão mental e as contas não deixaram de chegar. Mas algo havia mudado. Dentro dela, a sensação de que, pela primeira vez em anos, ela podia escolher. Escolher dizer não para certos trabalhos humilhantes. Escolher estudar mais, se preparar. Escolher sonhar com estabilidade e não apenas com sobrevivência. Com o certificado em mãos, ela se candidatou a uma vaga oficial na rede estadual. Ainda era um processo demorado, com muita burocracia, mas ela estava disposta, porque agora não era só mais uma faxineira com vocação. Era educadora, de direito e de fato. E mais do que isso, era exemplo, mesmo sem querer ser. O Centro Cultural da Brasilândia, onde tudo começou, também passou por mudanças. Com a repercussão da história, doações chegaram, pequenas mas constantes. Novos voluntários apareceram. Uma arquiteta reformou a entrada. Fizeram uma nova placa com o nome Estrela do Norte, em letras pintadas à mão por crianças da comunidade. Amanda continuava indo lá aos sábados. Dava aula, sim, mas também organizava a limpeza, preparava lanche, lavava banheiro quando necessário. Para ela, ensinar nunca foi apenas passar conteúdo. Era presença, era escuta, era cuidado. Um dia, uma menina chamada Bia, de apenas 9 anos, perguntou: "Tia, quando eu crescer, posso ser igual a você?" Amanda sorriu e respondeu sem hesitar: "Não, você vai ser melhor, porque agora você tem quem te veja." E naquele momento entendeu. Seu trabalho já não cabia só em sala de aula. Ele agora estava plantado em gente, e isso ninguém tirava. Do outro lado da cidade, Rogério também seguia mudado.
Voltou a conversar com o irmão com mais frequência. Começou a reparar nos rostos ao redor, no porteiro que sempre desejava bom dia, na copeira que arrumava sua sala em silêncio. Ele não virou santo nem largou o cargo, mas passou a olhar, a ver. E esse simples gesto mudava tudo. No ambiente de trabalho, implementou um novo protocolo de valorização dos funcionários terceirizados. Criou um espaço de escuta, reuniões mensais com equipes de apoio e principalmente um programa de bolsas internas para quem quisesse estudar. Não fez isso para se redimir, fez porque agora sabia. Sabia o quanto uma chance podia mudar uma vida. E toda vez que sentia dúvida, lembrava da mulher de uniforme azul ensinando crianças com um quadro branco quebrado e um coração inteiro. O projeto Dona Noêmia cresceu mais do que Rogério esperava. A vaquinha virou ONG. A ONG virou referência. E em menos de um ano, 27 mulheres voltaram a estudar por meio da iniciativa. Histórias diferentes, dores parecidas, mãe solo, cuidadora, desempregada, mulher invisível. Amanda nunca quis ser o rosto disso, mas aceitava, de tempos em tempos, conversar com algumas dessas mulheres. Não tenho fórmula, só tenho a vivência. E ela me ensinou que ninguém nos dá dignidade. A gente constrói um degrau por vez. Certa noite, depois de uma dessas conversas, ela recebeu uma mensagem no celular. Sou uma das mulheres apoiadas pelo Dona Noêmia. Hoje voltei a estudar depois de 20 anos. Só queria dizer obrigada. Amanda respondeu com um simples: estamos juntas. Porque era isso que ela acreditava, que juntas ninguém precisava se esconder, nem sumir para ser respeitada. Antes de continuar, já se inscreva no canal e deixe seu like se está gostando da história. E comente o que você acha que vai acontecer a seguir. Um dia, Amanda foi convidada para dar uma palestra numa faculdade de pedagogia na Zona Oeste. A princípio, recusou. Não se via nesse lugar. Sou só uma mulher que insiste, disse a coordenadora do evento. Mas insistiram. E ela acabou indo. Entrou tímida, com sua pasta velha de plástico e o mesmo caderno rabiscado de sempre. Na plateia, mais de 100 jovens a esperavam. Amanda falou sem slides, sem roteiro. Contou a própria história como quem conta uma rotina. Não como quem busca aplauso, compartilha sobrevivência, mas como quem falou das faxinas, do centro cultural, do filho com suspeita de autismo, da carta à EJA. Disse que ninguém a descobriu. Ela apenas nunca deixou de estar ali. Ao final, a plateia se levantou. Muitos choravam. Uma professora veio abraçá-la e disse: hoje quem aprendeu fomos nós. Na volta para casa, Amanda passou por um supermercado pequeno do bairro e parou na porta. Viu o reflexo no vidro, o mesmo rosto cansado, mas com um brilho que não reconhecia. Não era vaidade. Era uma calma nova. Comprou pão, leite e um pacote de bolacha recheada, presente para o filho mais novo que esperava acordado. Ao chegar em casa, encontrou a avó sentada na varanda, enrolada num cobertor, cantarolando uma música antiga. Amanda se aproximou e sentou ao lado. Não disseram nada por um tempo, só ficaram ali. O filho mais velho chegou da escola, abraçou a mãe e perguntou: você deu palestra hoje, né? Vi no celular da professora. Amanda riu. Dei, mas foi só conversa. O menino a olhou com seriedade. É, mas você fala diferente, como se a gente fosse importante. Ela ficou em silêncio, porque naquele momento entendeu. A fala dela só era forte porque vinha de quem nunca foi ouvido. Alguns dias depois, Amanda foi chamada na direção da escola onde trabalhava como mediadora. Imediatamente pensou o pior. Coração acelerado, mãos suadas, o velho medo de ser dispensada sem aviso. Mas não era nada disso. A coordenadora sorriu ao vê-la entrar. Amanda, abrimos um processo seletivo interno para assistente pedagógica. É um cargo pequeno, mas tem estabilidade e vínculo efetivo. Eu queria muito que você se inscrevesse. Amanda congelou. Eu? Perguntou. A coordenadora confirmou com a cabeça. Você. Ninguém aqui tem mais experiência em chão de sala do que você. Amanda mordeu os lábios, lutando contra a vontade de chorar.
Saindo da sala, segurava os papéis de inscrição como quem segura uma medalha invisível. Não por mérito acadêmico, mas por reconhecimento real. Pela primeira vez, era vista não pelo que faltava nela, mas pelo que havia em excesso, entrega. No caminho de volta, Amanda passou por uma banca de jornal que exibia manchetes sobre política, crise e violência. Mas no canto inferior de um jornal local havia uma pequena nota. Dona Noêmia já ajudou mais de 50 mulheres a voltarem aos estudos em SP. Ela sorriu, discreta, como sempre. Pegou um exemplar, pagou em moedas e colocou na bolsa. Não pelo ego, mas para mostrar um dia aos filhos. Olha onde nossa história foi parar. Chegando em casa, colocou o jornal dobrado entre as páginas de um caderno antigo. E naquele momento não pensou em futuro, em cargo, em reconhecimento. Pensou apenas em descanso. Deitou no sofá da sala, fechou os olhos e escutou o barulho da panela de pressão na cozinha. A vida seguia dura, mas agora cada dificuldade era atravessada com algo que ela nunca teve antes em abundância: respeito, inclusive o seu próprio. Na semana seguinte, Amanda finalmente levou o filho mais novo para a consulta com o neurologista. A suspeita de autismo estava se confirmando, mas agora não vinha mais como sentença, e sim como ponto de partida. Ela já tinha pesquisado, lido sobre estimulação, procurado grupos de apoio. Não se sentia mais sozinha. Na sala de espera, sentada entre outras mães com olhares cansados e esperançosos, percebeu que havia mudado de lugar no mundo. Antes, sempre se via como quem apenas cuidava. Agora, também era cuidada, pela rede que construiu com tanto esforço. O médico foi atencioso, explicou os próximos passos, indicou terapias, garantiu o encaminhamento para a escola com apoio. Ao sair da consulta, Amanda pegou o filho no colo. Ele a abraçou apertado e sussurrou: "Você é minha heroína." Ela engoliu o choro, porque pela primeira vez sentiu que estava oferecendo aos filhos mais do que sobrevivência. Estava oferecendo o horizonte. Enquanto andavam até o ponto de ônibus, o céu nublado parecia ameaçar chuva. Amanda apertou o passo, mas não com pressa, com propósito. Lembrou-se do primeiro dia em que entrou no prédio da empresa onde conheceu Rogério. Tinha medo de errar, medo de ser notada, medo de ser mandada embora por qualquer detalhe. Agora, os medos mudaram. Eram outros, mais profundos, mas menos paralisantes. O medo de não aproveitar as chances, o medo de não lutar o suficiente, mas o principal medo, o de nunca ser vista, esse já não existia mais. Naquele dia, dentro do ônibus lotado, com o filho no colo e o jornal dobrado dentro da bolsa, Amanda olhou pela janela e sorriu. Não havia vitória cinematográfica, nem final com música épica. Mas havia paz. E para quem passou a vida sendo interrompida, ser autora da própria história era o maior prêmio que alguém podia ter. Na semana seguinte, enquanto organizava materiais na sala da escola, Amanda foi surpreendida por uma visita inesperada. Era uma das mães do Centro Cultural, Dona Terezinha, trazendo nas mãos um bolo simples, embrulhado em papel alumínio. "Fiz pra você." A Bia passou na prova de português. Ela não parava de falar da tia Amanda. Amanda riu, agradecida. Sentaram-se no fundo da sala, dividiram o bolo em pedaços improvisados com tampa de pote e guardanapos. Conversaram sobre os filhos, sobre a luta de cada dia, sobre o medo de adoecer sem ter quem cuide. E foi nesse papo despretensioso que Amanda sentiu o verdadeiro valor da sua caminhada. Não estava nos certificados, nem nas menções online. Estava ali, num bolo de fubá, num olhar de gratidão, numa tarde silenciosa em que duas mulheres se reconheciam no espelho uma da outra. Era isso que ninguém entendia. O que ela fazia não era grande, mas era essencial. Rogério, por sua vez, seguiu distante, mas atento. Acompanhava discretamente as notícias sobre o projeto Dona Noêmia, lia os e-mails de agradecimento, mas não se colocava no centro. Um dia, decidiu enviar uma mensagem para Amanda. Foi breve. "Obrigado pela aula que você me deu sem dizer uma palavra."
Sigo aprendendo. Amanda visualizou. Não respondeu. Não por raiva, mas porque entendeu que aquela conversa, no fundo, já tinha acontecido, naquele silêncio da formatura, naquele envelope com a carta, naquele vídeo com a verdade crua. Às vezes, as relações mais verdadeiras são as que não exigem retorno imediato. E Amanda estava em outro tempo agora. Um tempo onde as respostas não precisavam vir em mensagens, mas em ações. E naquele momento, sua maior resposta era seguir. Seguir firme, discreta, como sempre, mas sabendo no fundo que agora ninguém mais conseguiria apagá-la. Com o tempo, Amanda passou a ser chamada para contribuir na elaboração de atividades inclusivas em outras escolas da região. Não era cargo fixo, nem salário alto, mas era voz. E quando perguntavam qual sua formação, ela respondia com serenidade: sou formada pela vida, e agora também no papel. Muitos ouviam com espanto, alguns com desconfiança, outros com admiração. Mas ela não se abalava. Já tinha sido subestimada tantas vezes que desenvolveu uma armadura feita de verdade. Não precisava mais provar nada para ninguém. Só queria continuar fazendo o que sabia: ensinar, acolher, preparar terreno para que outras mulheres como ela também pudessem florescer. E assim, sem alarde, ia construindo uma rede de afeto, conhecimento e dignidade. Um aluno certa vez disse: a senhora tem jeito de quem já apanhou muito, mas agora sabe bater de volta. Só que com palavras. Amanda riu e respondeu: com palavras e com presença, que é o que mais falta nesse mundo. Em um dos sábados, no Centro Cultural, uma equipe de documentaristas apareceu para filmar um curta sobre educação comunitária. Pediram para entrevistar Amanda. Ela, relutante, aceitou com uma condição: nada de me pintar como heroína. Sou só gente. Durante a gravação, as crianças corriam em volta, sujavam as mãos de tinta, riam alto. Amanda falava e limpava ao mesmo tempo, ajeitando cadeiras, oferecendo lanche, passando pano no chão quando alguém derrubava suco. Ao final, um dos cinegrafistas comentou: você faz tudo ao mesmo tempo. Parece uma orquestra inteira. Amanda sorriu de leve. Não é orquestra, é sobrevivência organizada. Quando o curta foi lançado, semanas depois teve milhares de visualizações. Mas ela só viu uma vez e guardou para mostrar aos filhos um dia. Porque no fundo, mais do que ser vista por muitos, o que Amanda sempre quis era ser lembrada pelos que importam. Antes de continuar, já se inscreva no canal e deixe seu like se está gostando da história. E comente o que você acha que vai acontecer a seguir. No fim do ano letivo, Amanda foi homenageada numa pequena cerimônia da escola. Não era nada grandioso. Um mural com fotos, mensagens dos alunos e um certificado simbólico de reconhecimento. Mas para ela, aquilo valia mais que qualquer prêmio formal. Uma aluna entregou-lhe um envelope com um bilhete escrito à mão: você me fez acreditar que eu também posso. Amanda leu em silêncio, com os olhos marejados. Sentiu que, mesmo com todas as cicatrizes da vida, havia conseguido transformar dor em ponte, caminho em direção a algo maior. Quando subiu ao palco improvisado para agradecer, não fez discurso longo, só disse: eu não ensinei ninguém a vencer, ensinei a continuar, porque tem dia que levantar da cama já é uma vitória. A sala ficou em silêncio, e naquela pausa, mais uma vez, Amanda disse tudo, sem precisar gritar. Em casa, naquela noite, Amanda preparou arroz e feijão, mesa posta com simplicidade, como sempre. Os filhos ajudavam a avó a sentar. Era uma noite comum, sem grandes surpresas. Mas dentro dela havia uma paz que não sentia havia anos. Estava exausta, claro, mas não mais sufocada. Enquanto jantavam, o filho mais velho comentou: na escola disseram que você virou uma espécie de símbolo. Ela sorriu, sem levantar os olhos do prato. Eu não quero ser símbolo. Quero ser rotina. Porque é na rotina que a gente muda o mundo. Ele não entendeu de imediato, mas guardou aquela frase também. E Amanda, porque naquele momento entendeu que sua missão não era ser a exceção brilhante no escuro.
era ser uma pequena luz que acende todos os dias, no mesmo horário, do mesmo jeito, e nunca apaga. Meses depois, Amanda voltou ao prédio empresarial onde tudo começou. Não para trabalhar, dessa vez como convidada para uma roda de conversa sobre educação e inclusão. O convite veio de um grupo de colaboradores que lembrava da história. Ela hesitou antes de aceitar, mas algo a impulsionou. Chegou cedo, como sempre. Cumprimentou os porteiros, que sorriram surpresos. Subiu de elevador com a mesma mochila gasta nas costas. Ao entrar na sala de eventos, foi recebida com palmas tímidas. Muitos ali não a reconheciam, mas alguns sim. E entre esses estava Rogério, sentado na primeira fileira. Dessa vez ele não falou, só escutou. Amanda falou sobre invisibilidade, sobre empatia, sobre o poder de uma oportunidade. Disse que ninguém nasce invisível, apenas é colocado nesse lugar, e que muitas vezes tudo o que alguém precisa é ser visto com verdade. Ao fim, os olhos de Rogério estavam marejados, mas ele permaneceu calado, porque agora sabia, o lugar dele era ouvir. Quando Amanda deixou o prédio, o sol já estava se pondo. Caminhou pelas mesmas calçadas que tantas vezes percorreu cansada, preocupada, em silêncio. Mas agora, cada passo parecia diferente, como se o chão tivesse mudado. Ou talvez fosse ela quem andava diferente. Pegou o metrô, sentou-se junto à janela e observou os rostos ao redor. Mães cansadas, jovens com mochilas pesadas, senhores com olhares perdidos. Reconhecia todos, porque já foi todos eles. Ao descer, passou por uma banca de jornal onde viu outra matéria sobre o Dona Noêmia. Não comprou, apenas sorriu e seguiu. Ela não precisava mais guardar lembranças em papel. Sua história agora morava em gente. Em cada mulher que voltou a estudar, em cada criança que reaprendeu a sonhar. Amanda não era símbolo, era semente. E onde pisava, algo florescia. Qualquer. Enquanto lavava a roupa no tanque dos fundos, Amanda escutou o filho mais novo cantarolando uma música inventada. Ele brincava com tampas de panela como se fossem volantes de carro, enquanto narrava a própria aventura. E agora o herói vai salvar o planeta com a sua nave? Amanda parou por um instante, com as mãos na água, e observou em silêncio. Ele a viu, correu até ela e disse: "Mamãe, minha nave é igual a você, ela conserta tudo." Amanda riu, abraçou o filho e pensou em quantas vezes se sentiu quebrada, falha, esgotada. Mas ali, nos olhos dele, era inteira, era suficiente. E talvez fosse isso ser mãe, ser mulher, ser guerreira nesse mundo. Consertar o que dá, com o que tem e seguir. Mesmo sem armadura, mesmo sem manual, apenas com coragem, aquela que ninguém vê, mas que sustenta tudo. Naquela noite, antes de dormir, Amanda pegou um caderno novo. Na primeira página escreveu: "Plano de aula, próximo semestre." Depois, abaixo, desenhou uma estrela, pequena, simples, no alto da folha. Fechou o caderno com cuidado e o colocou na mochila. Sabia que o mundo continuaria difícil, injusto, impaciente. Mas agora carregava dentro de si algo que ninguém poderia tirar: consciência do próprio valor. Não precisava mais provar que existia, nem justificar cada passo. Sua história já estava viva, correndo nas veias de outras mulheres, ecoando nas salas de aula, florescendo em becos esquecidos. E se alguém perguntasse no futuro como ela conseguiu, Amanda talvez sorrisse e dissesse apenas: "Eu insisti e fui vista." Porque no fim, tudo começa com isso, com alguém vendo e alguém continuando.